Olá pessoal, espero que todos estejam bem e vamos dar continuidade à nossa aula. Você lembra que na última aula eu falei sobre as questões das barreiras e uma fala de uma pessoa surda, atriz francesa, que disse que ela só é surda e que as pessoas é que enxergam ela ou a sociedade como excepcional. Essa questão é uma das barreiras que está dentro da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nós estamos estudando. Entre as outras barreiras, eu quero retomar um pouco para que vocês possam entender que essas barreiras elas vão sempre impactar não só a sociedade como um todo, mas a educação e o mercado de trabalho. E olha essas fotos. Eliminação de preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminação. Mas como é que nós vamos fazer isso se as pessoas continuam fazendo a mesma situação continuamente? Aí vocês estão vendo que tem um carro parado num local onde está com uma placa do estacionamento para pessoa deficiente física. Do outro lado, tem uma charge onde fala assim, são as atitudes que não reconhecem os direitos naturais das pessoas que impedem o seu desenvolvimento em diferentes campos de sua vida. Aí vem o que fala, quantos filmes? 2. E o Zeca? É como se o Zeca não existisse. Então, essas barreiras atitudinais é que trazem esse impacto em todos esses lugares. Eu pontuo aqui educação e o mercado de trabalho pelo fato de que é aonde nós vemos, verificamos, enxergamos, olhamos, ouvimos o tempo todo. Do mesmo jeito, eu trago as questões de construção, barreiras arquitetônicas que eu falei para vocês, que está lá na LBI, está lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Fala que todos nós temos que tomar cuidado, fazer, eliminar as barreiras. Aí uma pessoa vai e constrói no meio da calçada esse 3, 4 degraus para a pessoa entrar na porta. E esquece que uma pessoa cega, uma pessoa de cadeira de roda, não tem condições de se desviar. Ou uma outra questão de barreira física é quando tem as sessões eleitorais e a pessoa chega lá, está de cadeira de roda, e a sessão dela está no 3º andar, ou que não está em braille. Eu sei que em muitos lugares já melhorou e que essas sessões, elas acabam, se você chegar lá, você usa cadeira de roda, você pode ir no térreo, há um rearranjo, uma organização. Mas por que na hora que aloca as pessoas, já não olham isso tudo? A barreira metodológica, que ela é pontuada no Estatuto, ela fala que, segundo a Constituição Federal de 88, o ensino será ministrado com base nos princípios de, olha a frase, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Isso está na Constituição Federal de 88, no artigo 206, inciso 1, inciso 1º, inciso 3º, inciso 2º, incluindo, portanto, o acesso também às bibliotecas. Isso para facilitar os usuários cegos, de baixa deficiência física, a buscar. Mas e aí? Será que essas iguais condições para o acesso e permanência da escola está sendo realmente acontecendo? Uma coisa é igualdade de condições, outra é deixar passar.
Essa é a diferença. Quando nós empurramos o aluno de qualquer maneira, e o outro é quando damos a real ou igual condições para todos. Ou quando damos realmente liberdade para essas pessoas de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar o pensamento, a arte e o saber. E temos uma barreira que eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, que são as barreiras programáticas. O que vem ser essas barreiras programáticas? Por que eu trouxe isso e está dentro da LBI, está dentro do Estatuto, e é uma situação que a gente verifica muito, mas é muito pouco estudada. Porque essa barreira programática é a barreira que a gente diz que é invisível. É a barreira que todo mundo luta, mas ela não aparece. São as barreiras que existem nos decretos, nas leis, nos regulamentos, nas portarias, nas normas, nas políticas públicas. Elas são barreiras que, apesar de tudo, elas ainda são invisíveis. Igual essa imagem. Elas são uma engrenagem, é ela que move tudo, mas muitas vezes essas barreiras não são visíveis porque nós não conseguimos eliminá-las ainda. Então, toda vez que vocês encontrarem a palavra barreira programática, lembre, é a eliminação das barreiras invisíveis. Do mesmo jeito que vocês encontrarem barreiras metodológicas, vocês que são de pós-graduação, de graduação, de mestrado, de doutorado, alunos de direito, alunos de qualquer curso ou de qualquer lato sensu ou estrito sensu, lembre, é aquela que dá igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Quando eu falo escola, pessoal, eu não estou te dizendo que você tem que pensar na educação básica. É lá também no ensino superior, é lá também na pós-graduação, é lá no estrito sensu, em todos os lugares. Porque senão pensamos só no nível de educação básica e o restante. E para recuperar as aulas anteriores e ao mesmo tempo trazer um novo olhar, eu quero mostrar a vocês que existe uma linha do tempo que eu fico pensando o que acontece, ou por que acontece isso. Em 2003, surgiu o primeiro estatuto, chamado Estatuto do Portador de Deficiência. Você lembra que eu falei para vocês que não existe a palavra portador de deficiência? Pois é, naquele tempo, em 2003, o estatuto ainda tinha esse nome. E esse estatuto do portador de deficiência, ele tinha 286 artigos, era um projeto de lei que foi de junho e que foi de autoria do senador Paulo Paim. Quem quiser ler esse estatuto, está lá no Senado, www.senado.gov.br, atividade, matéria, detalhes. Vocês vão lá e vão dar uma olhada como era antigamente esse estatuto. Algumas coisas mudaram e mudaram para melhor. E nesse estatuto, eu quero mostrar a vocês que nesse estatuto, ele dizia assim, que as pessoas com deficiência, com atuação social mais passiva, com demandas e interesses protegidos pelo Estado. Olha a palavra passiva aí. Atuação social mais passiva. Quando nós falamos mais passiva, estamos dizendo que as pessoas, a sociedade, elas são passivas. Elas não têm uma voz que nós consideramos ativa. Voz que fala, voz que grita, voz que diz, voz que determina, voz que alteia, voz que busca, voz que fala, eu existo, eu sou gente, eu sou sujeito, eu sou pessoa. Então, nessa concepção, nesse estatuto do portador, ele diz que a pessoa com deficiência, com atuação social, devia ser mais passiva. Foi aí que em 2015, meu Deus, de 2013 até 2015,
12 anos, fora os outros anos anteriores, né, antes de 2003, 2002, a própria Constituição de 88, e vamos lá, Declaração Universal, a questão da Convenção Internacional, são tantas leis, meninos e meninas, tantas leis. E aí, em março de 2015, vem a LBI, como é conhecido para alguns, ou Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E foi aprovado na Câmara dos Deputados, e a relatora foi a Mara Gabriela, lá do PSDB de São Paulo. Muito boa, Mara Gabriela. Quem tiver a oportunidade de dar ler, olhar, verificar um pouco mais sobre a vida e a atuação dessa relatora, essa deputada, vale a pena. A Mara, ela faz um trabalho muito grande. E aí, qual é a concepção dessa lei? Gente, eu estou mostrando duas concepções. Vamos lá, eu vou ler a concepção de 2015 para a gente poder comparar. Proporcionar maior capacidade de autonomia e independência às pessoas com deficiência, visando ampliar sua participação na sociedade. O substitutivo foi elaborado com participação da sociedade pelo E-Democracia, que está lá no site da Câmara. Tradução da proposta para Libras, ou seja, língua brasileira de sinais, audiências públicas em muitas capitais e outras medidas de divulgação. Aonde é que está isso? www.câmara.gov.br, proposições. Então, dois estatutos, 2013 e 2015. Enquanto em de 2013 ele falava que a pessoa com deficiência, com atuação social mais passiva, quieta, calada, sem voz. Em 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência faz o quê? Traz autonomia e independência para essas pessoas. Fala assim, as pessoas com deficiência, ela tem condições amplamente de participar da sociedade, ser gente, algum sujeito na sociedade. E é desta maneira que a voz que antes era passiva, quieta, onde não tinha um sujeito que falasse, que dizia, que reclamasse, esse sujeito ele passa a ser o quê? Voz. Então, as pessoas cegas, as pessoas deficientes auditivas, as pessoas surdas, as pessoas de síndrome de Down, de espectro de autismo, as pessoas que deficiência física, locomotora, as pessoas com paralisia cerebral, elas passam a ter autonomia e passam a participar da sociedade de forma a se realmente tornarem cidadã, mas não cidadã no papel. Você lembra na pragmática, essas barreiras invisíveis? Realmente com atuação. E em julho, enquanto em março, a Mara Gabriela, ela faz a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência. Em julho de 2015, essa lei brasileira, ela se transforma em Estatuto da Pessoa com Deficiência. É sancionada, ou seja, aprovada pela presidente Dilma. E essa lei tem um número que é 13.146, do ano de 2015. Mas ela só entra em vigor em 2 de janeiro de 2016. E, gente, vamos pensar aqui, Estatuto do Portador da Deficiência, 286 artigos. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 127 artigos. E agora, a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, continua com 127 artigos. Porém, verificamos, de alguma maneira, ela sofre alguns vetos. E a lei volta a ser apreciada por sessão específica do Congresso Nacional, que deverá, né, ser conjunto e ter um escrutínio secreto.
Nesse caso aí, é só um entendimento, para que possa ser votado nessas duas casas. Porque isso, isso é importante vocês entenderem. É porque alguns vetos eram conquistas, ou aí alguns vetos deixam de ser conquistas. Mas, para tanto, vamos pensar como foi pensado o conteúdo da Lei Brasileira de Inclusão. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram nessa perspectiva do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Ela foi pensada como? Vocês já sabem, estão estudando, que existe a Convenção da Organização Mundial, Organização Nacional e Convenção da Organização, da ONU. E aí, a convenção, ela é sobre os direitos das pessoas com deficiência. Lembrem, primeiro, o Tratado de Direitos Humanos, a ser incorporada aonde? Pelo ordenamento jurídico brasileiro, com emenda constitucional. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela vem com base na Convenção da ONU. Para além disso, essas medidas instituídas pela Convenção, ela traz acesso à saúde, educação, trabalho, cultura, lazer, informação, tecnologia, comunicação. Então, o texto LBI, ela se baseou na carência dos serviços públicos existentes no Brasil e nas demandas da própria população. No decorrer das aulas, eu vou mostrando isso para vocês. Mas lembrem, quando alguém falar sobre a LBI ou o Estatuto, você fala assim, bom, qual foi a base dela? A Convenção da ONU. Sobre quê? Ou sobre o quê? Sobre os direitos das pessoas com deficiência. E aí, tem uma outra coisa. A lei não é compilado, e sim um documento. Por quê? Isso é importante eu reafirmar, porque como documento, ele vai alterar algumas coisas já existentes para harmonizar a Convenção Internacional. Ou seja, essas leis que não entendia antes o que estava acontecendo, nesse novo paradigma da pessoa com deficiência, ou que simplesmente a excluíam do seu escopo, eles passam a entender. Quais são as leis que a LBI vai ou veio alterar? Código Eleitoral, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto dos Cidadãos, Código Civil, Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT. Então, pessoal, quando a LBI chega como documento, como força, ela vem e traz e modifica principalmente essas leis que eu citei agora. Ela modifica, ela altera o Código Eleitoral. Ela altera o Código da Defesa do Consumidor. Eu só vou trazer um exemplo, porque depois eu mostro outros exemplos. O Código Eleitoral, há uns 20 anos atrás, a pessoa com deficiência, ou deficiência cega, ou uso de cadeira de roda, acabava que ele não votava. Por quê? Ele tinha de ir lá e marcar um X. Muitos deles não sabiam marcar X. Eles tinham de usar o dedão, mas não sabiam ler e escrever. E o material não estava em braille, muito menos em áudio. Então, isso veio modificar. Esse Código Eleitoral veio ajudar a modificar. Então, a base da lei da LBI não esqueçam, a Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência e o seu protocolo facultativo, que tem o status de emenda constitucional. E vamos pensar agora na principal inovação da LBI, essa mudança no conceito de deficiência. Gente, isso é fundamental para vocês entenderem. Quando pensamos o que é a pessoa com deficiência antes e a pessoa com deficiência hoje, depois
da lei. Apesar de que a gente fala assim, antes da lei e depois da lei. Para mim, a concepção de deficiência sempre existiu. Porque no meu olhar de profissional, de professora, de sujeito, de pessoa, a concepção da pessoa com deficiência deveria ser sempre aonde tínhamos que pensar no sujeito como um todo, com suas limitações sensoriais, com a sua deficiência física, com a sua deficiência intelectual, esse sujeito como um todo. Não a concepção de pessoa enquanto questão estática e biológica. Eu vou mostrar mais à frente algumas situações aonde a exclusão ela era tão enraizada que na parte médica, quando a pessoa nascia e falava assim, ou o médico falava, esse seu filho é deficiente, essa sua concepção de deficiência, ela acabava o mundo. Ela se alterava na família, na sociedade e ou nos grupos que falamos de grupos familiares, de instituições sociais, não só a família, como a escola. Quantas pessoas que nasceram e não tiveram essa oportunidade, porque na concepção entendida de deficiência, a situação médica, biológica, é que prevalecia. Vamos aguardar a próxima aula, mas pensem, por que levamos tanto tempo para entender que aquela pessoa que usa cadeira de roda, que tem uma deficiência física, que tem uma limitação sensorial, ela não era uma pessoa, um sujeito. Ela tinha a deficiência enquanto entendimento. Até mais e até a próxima aula.